Olá, eu sou a Residente Maria, faço parte do programa Residência Pedagógica e na aula de hoje vamos trabalhar citação e referência. O que é uma citação? Conforme a ABNT, uma citação nada mais é que uma menção de uma informação extraída de outra fonte. Então, as citações são importantes de você trabalhar, trazer em seu texto, porque ele enriquece e você também está fugindo aí do plágio. Então, existem três tipos de citação: a citação direta, a citação indireta e a citação de citação. A citação direta usa exatamente as palavras do autor de onde se está retirando o texto. Ou seja, você vai copiar e colar aquela informação que você achou necessária, achou importante, no seu trabalho. Então, ela pode ser trabalhada de duas formas. A citação pode ser direta curta, que tem até 3 linhas, e deve estar contida entre aspas duplas e no meio do texto. Por exemplo, Leite, 2009, página 60, descreve metadados como dados estruturados que descrevem, etc, etc, etc. Veja que Leite é o autor, tá? Ao qual eu consultei a obra dele e achei interessante trazer as informações. Então, esse é o sobrenome dele, tá? O ano de publicação e a página ao qual você achou a frase dele, o texto dele importante, que vai estar contido entre aspas. Então, as aspas, elas marcam que é uma citação direta curta, tá? O que é diferente quando você for olhar na citação direta longa. Agora, se você quiser citar o seu autor lá no final da frase, então você deve abrir parênteses, colocar o sobrenome dele, o ano e a página, tá? Agora, nas citações diretas longas, que elas apresentam mais de 3 linhas, devem estar com uma letra menor que a do texto, sem aspas e com recuo de 4 centímetros da margem à esquerda. Então, o seu texto ele vai estar em tamanho 12 e a sua citação longa ela vai estar em tamanho 10, com espaçamento simples. E veja que ela não vai iniciar com aspas, diferente lá da citação direta curta, que ela apresenta aspas. Essa aqui não. E o autor, você pode citá-lo no início ou você pode citá-lo no final, tá? Seguindo a mesma regra lá que eu expliquei anteriormente. E veja que ela vai estar num recuo aqui, ó, de 4 centímetros, tá? Lá na régua do Word. Na citação indireta, cita-se o autor e ano de publicação e escreve-se o que você entendeu do texto original. Então, veja o exemplo. Feitosa é o autor ao qual você consultou a obra, tá? O ano que ele publicou e aqui é a sua citação indireta, Você leu a obra de Feitosa, então você escreveu o que você entendeu a partir da perspectiva dele, o que ele traz sobre informação. Então, a citação indireta, você não precisa colocar aspas e nem precisa colocar a página, porque você está colocando o seu entendimento. Não é a fala literal do autor, é o seu entendimento a partir dela. Tá? E se você quiser citar o seu autor lá no final da frase, ele ficaria dessa forma aqui, tá? Feitosa ficaria com todas as iniciais maiúsculas, tá? O sobrenome e o ano. De citação. É a citação em que não se teve acesso ao texto original, podendo ser direta ou indireta, segundo a BNT. E a norma que eu uso para fazer todas as citações é a 10.520, tá bom? Então, para fazer uma citação de citação, eu devo seguir a seguinte regra. Eu devo colocar o sobrenome do autor original, mais o ano, seguido da expressão latina apud, que ela significa citado por, sobrenome do autor da obra consultada. Então, você está lendo um texto sobre polinização
né? E você encontra o autor Silva, que fala do assunto, que ele publicou lá em 2012. E na página 3 você encontra a seguinte citação. Oliveira, 2014, diz que as abelhas são importantes para a polinização. Então você quer copiar, né, essa citação lá no seu trabalho. E como é que você faria? Então você iniciaria pelo sobrenome do autor original da frase, tá? Ou seja, Oliveira, abre parênteses, 2014, Apude, Silva, que é o sobrenome do autor ao qual você teve acesso àquela citação, vírgula o ano, vírgula a página, fecha parênteses, e aí você coloca a frase lá, as abelhas são importantes para a polinização. Tá bom? Veja que Silva é o autor ao qual você achou. E Oliveira é o dono, né, da frase lá, as abelhas são importantes para a polinização. É importante você seguir essa sequência, tá bom? Existem outras formas de você também fazer, mas por enquanto vamos ficar somente com esse exemplo. Já as referências, elas são uma lista de todos os autores que você realmente utilizou ou citou na confecção de seu trabalho. Então, no seu trabalho, né, você trouxe ali e citou 4 autores. Então, na sua referência, você vai ter 4, né, porque cada autor você tem que referenciar. Então, você precisa conhecer os elementos essenciais que fazem parte da referência, que são o nome e sobrenome do autor, título e subtítulo, edição, local de publicação, editora e ano. Quando vocês forem iniciar, né, vocês forem escrever ali as referências de vocês devem seguir o seguinte modelo. Iniciar pelo sobrenome do autor, o nome dele, o título, subtítulo, edição, publicação, editora e ano, tá bom? Fiquem atentos às pontuações, tá? É importante saber. O título, ele fica em negrito, tá bom? E o sobrenome do autor, ele tem que vir com todas maiúsculas. Se você leu um livro, né, você leu o livro todo e você citou o autor corretamente lá no seu trabalho, e você for fazer referência, você procura os elementos essenciais, geralmente aqui na ficha catalográfica, tá bom? E lá você tem todas as informações, como o nome do autor, o título, o subtítulo, edição, local de publicação, a editora, tá bom? E o ano. Então, se vocês forem fazer a referência desse livro, ficaria o seguinte, desse jeito. Canto, vírgula, Eduardo Leite. E aqui vocês podem colocar o prenome do autor, né? Ou as iniciais, tá bom? Ou o nome por extenso. Se vocês decidirem colocar o nome por extenso, todas as referências de vocês devem, o prenome do autor deve estar por extenso. Se vocês decidirem colocar as iniciais, todas as outras referências devem estar somente as iniciais. Então, vocês têm que seguir um padrão. Título do livro, tá? Que vai ser em negrito. O subtítulo, a edição, o local de publicação, a editora e o ano. Já para capítulo de livro, ou seja, você não leu o livro todo, você somente leu aquela parte daquele capítulo que você estava interessado. E como é que você vai fazer a referência, né? Então, você deve iniciar pelo autor do capítulo, no caso aí é o Carlos, né? Você deve iniciar ali pelo sobrenome dele, Maciel, filho, vírgula, Carlos Leite, ponto, o título do capítulo, tá? Que é água em superfície, e, né, essa expressão in, ela significa que tá dentro de alguma coisa, tá? E aí você inicia, coloca ali o nome do autor do livro, que nesse caso é o mesmo autor do capítulo. Há situações em que o autor do livro é diferente, tá? Do autor do capítulo, porque ele é um livro que foi elaborado por vários outros autores e cada capítulo vai ter o seu autor. Mas nesse caso aqui,
o autor do capítulo é o mesmo autor do livro, tá? É só para vocês saberem que pode ser que exista outros autores aí para vocês fazerem. Introdução à Geologia é o título do livro, vem em negrito e você coloca edição, local de publicação, editora, ano. E agora aqui a diferença, né? Você vai colocar as páginas que você, desse capítulo, ou seja, a página inicial até a página final. Como fazer a referência de material consultado em meio eletrônico, na internet, ou seja. Então, você deve seguir o modelo. Colocar sobrenome, o nome, o título da matéria, o nome do site, o endereço da página e o dia, mês e ano que você acessou. Olha o exemplo, que é o sobrenome da autora, tá? Que vai estar todos em maiúsculos, o nome dela, o título da matéria, o nome do site, que vai estar em negrito, o ano de postagem, né, dessa matéria lá no site, o link, o endereço da página e o dia que você acessou. Quando o nome do autor não aparecer no site, então você deve seguir o seguinte modelo. Colocar o título da matéria, tá? Então, a primeira palavra lá do título, ele vai ficar em maiúsculo, o resto vai ficar normal. Depois você segue ali com o nome do site, que vai ficar em negrito, o ano, o endereço da página e o dia que você acessou. Por exemplo, feminismos africanos. Então, feminismos, ele vai ficar em maiúscula, tá? Vai ficar todas maiúsculas, porque ele é a primeira palavra ali que aparece. Nome do site, o ano, o endereço e o dia que você acessou. Geralmente, o ano ali que é postado, aquela matéria, não aparece. Então, onde é que você deve ir para colocar? Você vai até o final da página e procura por esse símbolo aqui, né? Ele é o copyright. E geralmente, do lado dele vai estar o ano atual, né? Ou seja, 2021. Então, você coloca lá, quando você for colocar aqui, né? Onde está a opção ano, você coloca 2021, que é o ano que você está vigente, né? O ano atual. Então, copyright, né? O que significa isso? É que aquela matéria, ela tem direitos autorais, né? Tem todos os direitos reservados, ou seja, você não pode estar compartilhando sem pedir permissão. Você não pode pegar ali o texto daquele autor e dizer que é seu. Você tem que referenciar, você tem que citar corretamente. Tá bom? Por isso que é importante você fazer referência e citação. Essas foram referências ao qual eu me baseei, tá, para fazer essa aula. E lembrando que para aqueles que fazem, né, que irão fazer uma referência no caderno, ou seja, à mão, quando vocês forem ter que destacar ali o título do livro ou do site, que geralmente vai estar em negrito, né, vocês podem fazer ele sublinhado, né, vocês escrevem ali o nome do título ou do site e passam uma linha embaixo. Então, essa é uma forma de destacar, tá? Espero que tenham gostado da aula e até a próxima.